Passa lá que tem os preços bons. Ok? Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 6. Atos 6. O Sérgio, Samara, Daías. Cadê Raquel? Ah, tá bom. Bênção, meu irmão. Algumas pessoas não estão hoje por conta de... O Anderson e a Claudiane não vieram porque a mãe dela, a dona Dora, teve que passar por uma cirurgia e eles tiveram que dar esse suporte, né? E o Anderson é praticamente as pessoas que trazem, todos eles estão... Por conta disso, a família deles está ausente. O Marconi continua viajando, né, juntamente com a esposa, e outras pessoas que não estão aqui devido ao trabalho ou por alguma razão. Amém? Mas certamente eu creio que está acompanhando aí pela transmissão. E quero agradecer meu pai e minha mãe também, que lá em Pindoretama são os nossos ouvintes online. Amo vocês, fica até o final. Atos capítulo 6, irmão, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, todos encontraram? Ou estão esperando no telão? Capítulo 6, verso 1, Atos 6, 1, diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Estou falando na corrigida, tá certo? Na ACF. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável, algumas versões vai estar, não é bom, que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3 diz, escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, diga boa reputação, diga cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós, os apóstolos, né, perseveraremos na oração, no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, né? É esse nome aí mesmo, E Nicanor, Timão é um time grande, né? Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Versículo 7 diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se puder curvar a sua cabeça um instante. Pai, eu te dou graças pela leitura da palavra, pela porção, por aquilo que nós vamos estar falando essa noite, Pai. De fato, o desejo do meu coração é que a tua igreja possa também ser alcançada, possa, Pai, ser tocada por alguma coisa, por alguma palavra, Pai, que vem do Senhor. Porque eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Então, usa-me, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém? Estava meditando sobre esse texto desde quinta-feira passada. Eu tenho um hábito de, antes de começar o meu trabalho, lá mesmo eu gosto de ler a Bíblia e antes de começar o trabalho, faço uma oração e peço a Deus para que meu dia seja bem sucedido, para que eu consiga, né, frutificar, manifestar o fruto do Espírito durante o dia, no trabalho, que às vezes tem coisas que vêm para nos testar. E aí eu estava lendo e algumas coisas me chamaram a atenção.
nesse texto, nós começamos lendo e falando aqui sobre viúvas que eram esquecidas, né? Naquela época, a igreja estava em uma fase de crescimento, de desenvolvimento, e não tinha a estrutura que nós temos, né? Assim, tudo bem formadinho, diaconato, jovens, né? Tinha uns apóstolos lá querendo que a obra avançasse, mas não tinha ainda uma equipe de logística para ajudar a igreja a desenvolver e ninguém ficasse de fora. Mas a Bíblia diz que os gregos, eles estavam insatisfeitos. Na Bíblia aqui usa a versão murmuração, mas em outras vai estar reclamação. Então eles foram reclamar aos apóstolos, né, aos 12, que eram os líderes, os pilares da igreja de Jerusalém. Eles foram reclamar porque as viúvas estavam sendo esquecidas. E é a partir daí que eu quero que nós venhamos entrar. E eu anotei como tenho feito, né, ultimamente nas minhas ministrações, fazendo algumas anotações, e eu quero compartilhar isso. Né? E não tem como você entender o que o texto está dizendo se você não voltar um pouco lá no contexto histórico e cultural. Amém? Então, quando a Bíblia aqui fala sobre os gregos, ele está falando, houve um período da igreja, quando Jesus foi assunto, a igreja começou a ser perseguida, houve uma dispersão dos cristãos. E nessa dispersão dos cristãos, dos judeus que estavam se convertendo, eles começaram a ter, digamos, judeus que não eram nascidos na Judéia, naquela região, mas eram judeus. E esses judeus eles eram conhecidos como os helenistas, os gregos que essa Bíblia fala. E existia, né, os judeus mesmo que nasciam na região deles lá, que eram os mais considerados. Então, naquela época, havia a língua dos hebreus, dos judeus, era a língua aramaico, era o hebraico, né, e a língua dos gregos eram outras. Né? Então, segundo alguns historiadores, eles dizem que, por ter essa questão de línguas, as viúvas que eram dos gregos, dos judeus que não eram judeus, que nasciam lá na Judéia, elas não falavam a língua dos que eram nascidos lá, o hebraico e o aramaico. Então, dificultava essa comunicação. Então, as viúvas que eram dos judeus da época eram mais assistidas porque elas entendiam a linguagem. Né? Segundo alguns historiadores, eles dizem que uma das coisas que fizeram eles negligenciarem as viúvas da época foi isso. Ok? E aí eles tiveram o quê? Que criar alguma situação para que essas coisas fossem solucionadas. Amém? Então, as viúvas não eram só as viúvas dos gregos. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Né? Se você não prestar atenção, você vai imaginar que era só existia viúvas no grupo dos helenistas, dos gregos. Não, mas tinha viúva também naqueles que nasciam naquela região lá. E as viúvas, ela é uma das classes mais assim, que era mais delicada. As viúvas, geralmente, elas não tinham trabalho, muitas delas não tinham filhas, nem filhos, não tinha alguém que viesse trazer um sustento para elas. Então, ela dependia, literalmente, da ajuda da igreja, da comunidade. Se você voltar alguns capítulos lá, você vai ver que a igreja, naquele período, eles depositavam coisas aos pés dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, ninguém sentia falta de nada. Então, elas viviam debaixo desse acolhimento, desse cuidado da igreja, cuidado da comunidade da época. Só que as dos gregos estavam esquecidas, ok? E aí, irmãos, se você não tiver cuidado, você até julga, né? Só porque era judeu, as outras eram gregas, eles fizeram acepção de pessoas. Acontece isso nos nossos dias. Você não para pensar sobre a logística, sobre muitas coisas, e acaba julgando sem saber, sem conhecer. E antes de entrarmos para a nossa realidade, eu preciso abordar algumas coisas
dessa época e da cultura. Então, quem eram as viúvas envolvidas? O texto de Atos 6:1 a gente vai ver que eram as viúvas que eram dos gregos e dos judeus, né? Ou os que ele chama aqui de hebreus. Então existia praticamente como se fosse duas comunidades cristãs, né? Dos gregos e dos hebreus. Os helenistas, como eu falei, eram os judeus que nasceram ou viveram na dispersão, ou seja, fora da Judéia. Eles falavam grego e tinham adotado muitos costumes da cultura helenista. Os hebreus eram os judeus locais da Judéia, ou seja, da Galiléia, que falavam aramaico e hebraico e mantinha a cultura tradicional, mas rígida. Portanto, havia viúva dos dois lados. O problema é que as viúvas dos helenistas estavam sendo deixadas de lado, enquanto as viúvas dos hebreus estavam sendo atendidas normalmente. Às vezes, se você não tiver cuidado com relação às traduções, né, o significado, soa mal algumas palavras, né? Aqui diz que as viúvas estavam sendo o quê? Desprezadas. É um termo meio pesado, né? Alguém ser desprezado, alguém ser ignorado. Mas a palavra desprezo aqui quer dizer esquecidas. Dependendo da tradução bíblica que você tiver, ela se refere ao quê? A uma negligência na assistência social cotidiana. Então, havia uma negligência da parte dos discípulos com relação a essas mulheres, elas não eram assistidas. Essa palavra desprezada não é porque eles ignoravam propositalmente elas. Amém? Devido ter muita gente, poucas pessoas trabalhando, não tinha grupos formados, não tinha departamento, então ficava muito difícil realmente de você conseguir assistir todo mundo, irmão. Isso me faz lembrar, trazendo para a nossa realidade, antes de entrar naquilo que eu quero, hoje nós temos a nossa igreja aqui, digamos que em torno de uns 50 membros. Eu consigo olhar para todo mundo, se eu encontrar na rua todo mundo, eu consigo falar porque eu conheço todo mundo. Mas vai chegar um tempo, irmão, como a igreja estava crescendo aqui, a Bíblia diz que estava se multiplicando, o grupo ia aumentando. Chega um momento, irmão, que o pastor, ele não consegue assistir todo mundo, falar com todo mundo, porque houve uma multiplicação tão grande de pessoas que você não sabe quem chegou, quem saiu, e às vezes há uma má interpretação. Rapaz, o congrego vê o pastor nas ruas, rapaz, eu sou da igreja de pastor, ele não sabe nem que eu existo, nunca nem, né? De fato, às vezes acontece isso, porque em uma igreja grande tem muito membro e às vezes você não tem acesso a todo mundo. Estava acontecendo isso, a igreja estava crescendo e os apóstolos, eles não estavam tendo acesso a todo mundo. A Bíblia vai dizer que eles tinham uma dedicação diária, cotidiana, a quê? A oração e a palavra. Então ele não ia conseguir assistir as viúvas, ele não ia conseguir assistir os necessitados, porque o foco dele estava naquilo para o qual eles foram chamados. Amém? Naquela época, a igreja primitiva havia adotado um sistema onde todos compartilhavam seus bens, aquilo que eu falei. Você lê capítulo 5, você vai ver até o exemplo de Ananias e Safira, que foram querer fazer coisas guiadas nas emoções, eles foram julgados. Todos compartilhavam os seus bens e havia uma distribuição diária de alimento e mantimentos para os necessitados, especialmente as viúvas, que eram o grupo mais vulnerável da sociedade, pois elas não tinham maridos, não tinham filhos ou amparo legal para se sustentarem, ok? O desprezo, irmão, do ministério, no sentido que contribuía, né, para as pessoas acharem que elas eram desprezadas, consistia em quê? Aquilo que eu falei no início, uma barreira linguística e cultural. Como os apóstolos e a liderança inicial eram todos judeus locais, é muito provável que a distribuição fosse organizada em aramaico. As viúvas que falavam grego acabavam ficando para trás por falhas de comunicação, falta de organização ou favoritismo inconsciente.
Podia até ser que tivesse ali alguém sendo favorecido, mas não propositalmente, mas não de má fé, mas de forma inconsciente. Ok? Existia uma negligência administrativa, mas não existia uma negligência espiritual. Amém? Administrativa por quê? Porque não tinha como fazer a logística funcionar como deveria, irmão. Ok? Os apóstolos eles não estavam rejeitando a fé daquelas mulheres. O problema era puramente de logística. A igreja cresceu rápido demais, os apóstolos estavam sobrecarregados, pregando e orando, sem tempo para gerenciar a assistência social de forma justa. E qual foi a solução que eles tiveram para isso? Nós vemos aqui no texto que os gregos foram reclamar para os apóstolos, não está certo, as viúvas de vocês estão sendo favorecidas e as nossas estão sendo esquecidas. Eu acho que a gente precisa melhorar esse negócio aí. Não está certo não. E os apóstolos concordaram com eles. A liderança não disse assim, não, você está querendo inventar mais trabalho para a gente. Não, a liderança concordou com eles e como existia essa questão linguística que dificultava a comunicação, o que foi que os apóstolos disseram? Então faça o seguinte, nós concordamos com vocês, escolham 7 homens, pediu para escolher de onde? Do grupo deles, dos helenistas, dos gregos. Para quê? Para facilitar a comunicação com as viúvas que eram gregas. Estão comigo, irmãos? Para que viesse evitar essa acepção, esse esquecimento, esse desprezo. A igreja não despreza ninguém, irmão. A igreja, a comunidade, ela foi levantada num local como esse para ser relevante, eu sempre falo. Amém? A igreja ela não deve ser a primeira a se envolver nas ações sociais, mas também não exclui ela não. Estão comigo? Então, a solução que eles encontraram foi, vamos levantar pessoas para dar suporte, porque não é bom, não é certo que nós larguemos ou deixemos o ministério da palavra, da oração para se dedicar a esse serviço. Meu irmão, se eles tivessem feito isso, a igreja não teria avançado como avançou. Porque eles, é como se diz aquele provérbio popular, né? Descobre um para cobrir outro. Não, eles disseram, pois vamos levantar 7 homens para resolver esse problema. Só que esses 7 homens, irmão, que é aí que nós vamos entrar de fato naquilo que eu quero falar e trazer a aplicação para os nossos dias, não foi qualquer homem, não foi qualquer pessoa. E digo mais, a função, o cargo que esses homens iam entrar, era como se fosse era o diaconato. Era o ministério de socorros. Sabe, ele ia servir de uma forma que às vezes, irmão, infelizmente, dentro das igrejas, as pessoas desprezam. Mas olha só como é importante. Os requisitos que foram pedidos pelos apóstolos para essas pessoas tinha a mesma importância de quem estava assumindo o ministério da palavra. Tinha a mesma importância daqueles que tinham o ministério da oração. Então, irmão, não é porque você vai servir na portaria, não é porque você vai servir aqui fazendo qualquer coisa, que o holofote não está em você, que não requer de você um compromisso e uma espiritualidade. Às vezes as pessoas elas se enganam porque acham que você tem que colocar pessoas para servir no ministério por causa da necessidade ou por causa da habilidade. Eu já falei algumas vezes, até conversando com o Túlio, rapaz, se um dia os meninos estiverem tocando aqui, se eles tocarem aqui só porque eles querem exibir a habilidade dele, deixa tudo parado, irmão. Só o gogó. A igreja primitiva não tinha nada disso e avançou. Então aqui não é um lugar para a gente estar exibindo as nossas habilidades. Aqui é um lugar que a gente tem para servir o Senhor, servir a igreja, servir aos irmãos. Né? O fato de estar aqui, da minha pessoa estar aqui, nessa posição que eu estou hoje, não me faz melhor do que nenhum de vocês.
Eu sou tão servo quanto vocês são. A diferença entre nós, eu sempre falo, é a responsabilidade, irmão. E quão grande responsabilidade. Irmão, se você soubesse a responsabilidade que é de ser um pastor, não de ter um título, mas de ser um pastor, talvez você nem orasse a Deus pedindo para ser. Estão comigo? Então, eles pediram que fossem levantados homens que fossem de boa reputação. Olha só os requisitos que ele vai lá dizer no versículo 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, do grupo de vocês, dos gregos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E essas pessoas que vocês escolherem que tiverem essas qualidades, esses requisitos, essas características, nós vamos impor as mãos sobre eles. Nós vamos orar, vamos levantá-los como diáconos. E foi assim que aconteceu. Amém? Foi assim que aconteceu. Então, e o detalhe importante é que todos eles tinham a fala grega mesmo, ou seja, onde ia facilitar a comunicação entre aquelas mulheres que estavam sendo esquecidas e desassistidas. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, a importância do ministério de socorro na igreja, irmão. Amém? A dignidade no serviço prático desse ministério. O ministério de socorro, ele não é um ministério que digamos assim, que não tem valor, muito pelo contrário. Muitas coisas acontecem aqui por causa desse ministério. Eles chegam antes, são os que saem depois, são os que chegam e colocam a água, são aqueles que abrem o portão, são aqueles que vai, são aqueles que tiram o lixo do banheiro. São aqueles que estão na mídia. Então, muitas coisas aqui está acontecendo de vez em quando, uma dinâmica, porque tem alguém servindo, se doando para isso. E isso faz parte do Ministério de Socorro também. Amém? Então, assim, eu queria que você tivesse essa visão de que o Ministério de Socorros, o diaconato, é tão importante quanto o Ministério Pastoral. O que muda são responsabilidades, a execução no serviço, mas tem a sua importância, sabe? Não deve ser ignorado. Mas também o fato de ser importante e de não ser ignorado não quer dizer que nós devemos colocar qualquer pessoa. Não, mas nós estamos precisando, pastor, tem que aumentar aqui. A gente está repetindo a nossa escala, tem pessoas sobrecarregadas. Eu sei, irmão, a sobrecarga que muitos estão tendo, eu também tenho. Em áreas diferentes. Mas todos nós temos. Amém? Deus é fiel, irmão, para honrar a nossa fidelidade, irmão. Quando nós estamos sendo fiel ao Senhor, no serviço, na obra. Eu não quero, irmão, que ninguém faça nada na nossa igreja por legalismo. Sabe, para querer agradar a um ou agradar a outro. Não, faz por amor. Faz porque você quer ver a obra crescer, avançar. Faz porque você acredita. Faz porque você faz parte do reino de Deus. Você quer ver pessoas sendo alcançadas. Né? Eu tenho um tempo que quero começar um trabalho na casa da irmã Mônica às quartas-feiras, mas não tenho ninguém para ir. Para ser assistida. Ela não pode estar aqui todos os cultos. Às vezes ela não tem nem condição. A pressão psicológica, emocional. E às vezes ela grita por socorro. E eu fico com paixão, mas às vezes eu não tenho como dar assistência no sentido de poder estar lá presente. Amém? Às vezes as pessoas acreditam e pensam que tudo tem que ser o pastor. Nem sempre tudo tem que ser o pastor, irmão. Nem sempre. Não sei por que eu estou falando isso, mas alguém precisa ouvir. Amém? Nem tudo tem que ser o pastor, irmão. Tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você pode alcançar pessoas. Uma visita, uma ligação. Isso não quer dizer que o pastor está ignorando, que o pastor não está nem vendo, o pastor não está ligando. Não é isso, irmão. Existe uma demanda. Alô? Estão comigo? Então, muitas vezes, o trabalho de assistência, ou seja, na recepção, a infraestrutura da igreja, é visto como menos importante que daquele que está no púlpito. Mas, em Atos 6, nós quebramos essa mentalidade. Em Atos 6, nós quebramos a mentalidade de que o ministério de socorros é mais
ou menos importante do que outros. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa antes que eu continue. Se não fosse esse ministério levantado na igreja, aquelas mulheres não estariam sendo assistidas, não. Se não fosse o ministério de socorro, aquelas mulheres estavam sendo desprezadas do mesmo jeito. E não era porque era de má fé da parte dos apóstolos, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tinha pessoas que eram o quê? Ele disse, pessoas cheias do Espírito. Não diz que eles já tinha uma convicção desse chamado dos socorros. Não diz, a Bíblia não diz. A Bíblia diz, eu só preciso de pessoas de boa reputação, porque não adianta você botar uma pessoa para trabalhar na igreja, daqui a 2 dias ela está escandalizando o nome do Senhor, escandalizando a igreja que faz parte, por causa de uma necessidade. Não, nós não precisamos de pessoas assim. Pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas que tenham sabedoria. Que haja com sabedoria, que crie métodos que venham solucionar com sabedoria. Foi o que eles precisaram, então. Na prática, eles foram exercendo aquela função e foram se tornando experientes. Mas alguém teve que tomar uma decisão, alguém teve que agir, porque senão aquela situação ia continuar. Então o ministério de socorro, meu irmão, é tão importante quanto qualquer outro. O valor do serviço, meu irmão, é importante. Amém? O que você faz aqui tem um valor. As pessoas que servem aqui não servem apenas para preencher uma agenda. Existe um valor. Quando você está ali o Alan, está ali a Andressa. Tem um valor por isso que vocês fazem. Tem um valor quando você chega aqui e coloca uma água. Tem um valor quando você abre essa porta e diga seja bem-vindo. Tem um valor quando você está lá na portaria e aperta a mão de alguém. Tudo isso tem um valor. Tudo isso cativa. Tudo isso mostra quem você é. É importante, irmão. A palavra grega para ministério, que às vezes a gente, sabe, se encanta, se embeleza com o nome ministério, mas a palavra ministério é serviço. O grego é diaconia, é serviço. É servir. Estão comigo, irmãos? Aleluia. Então esse ministério ele nasceu em um momento que as pessoas estavam em uma crise social. Nasceu ali para dar um suporte, para quebrar a mentalidade. Amém? E esse socorro, irmão, ele gerou uma unidade, sabe? As viúvas gregas estavam sendo esquecidas. O diaconato ele entra em cena para dizer, olha só como é interessante. Ninguém fica para trás no corpo de Cristo. Essa era a mensagem dos diáconos para aquelas mulheres. O esquecimento acabou aqui, a amnésia acaba aqui hoje. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Acabou o esqueceram de mim. Alô, não é o filme não, irmão. Amém? Então, acabou aquele problema e soluções começaram a acontecer. Um outro ponto, irmão, que eu queria trazer para nós nessa noite, era sobre isso que eu até já falei, sobre os requisitos que os apóstolos tiveram para aqueles homens que iam servir aquelas viúvas, né? Eles não procuraram apenas pessoas disponíveis. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, não é suficiente ser disponível ou bom administrador. Eles definiram, irmão, os critérios espirituais para quem ia servir às mesas. Atos 6,3 diz, escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, sobre os quais nós vamos constituir sobre eles, para suprir essa necessidade. Tem uma imagem só ilustrativa, eu estou agora com esse hábito de trazer essas imagens ilustrativas, eu acho bonito, ajuda essa dinâmica. Eu queria que ele colocasse só para você entender. Pronto. Ali em cima é o tema da mensagem, amém, irmão?
Eu já até passei para eles, para facilitar. É só para você entender um pouco, né, a questão daqueles que estavam servindo no altar, na oração, a igreja crescendo, compartilhando tudo, tinha tudo em comum. E aqui era o serviço prático. Amém? Era mais ou menos assim que era a igreja iniciando em Atos. E aí nós vamos ver aqui no ponto 2, o primeiro ponto era a boa reputação. Às vezes a gente usa essa linguagem, dizer que a gente não... Eu mesmo uso isso, dependendo do contexto, né? Eu não estou nem vendo porque as pessoas pensam de mim, né? O importante é o que Deus pensa a respeito de mim. Eu uso muito isso. Mas a gente tem que ter cuidado em que contexto você fala isso. Quando é alguém lhe criticando, né, duvidando da sua fé, Deus sabe tudo sobre mim. Né? Então, que a pessoa pense nesse sentido, é o que ele pensa, mas para mim o que importa é o que Deus sabe sobre mim. Mas quando se trata de pessoas, irmão, a gente tem que ter cuidado. Estou dizendo que você vai fingir ser uma pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Amém? Mas cuidado, irmão, como você anda, como você se comporta. Cuidado na sua postura, sabe? Aqui e fora. Aqui dentro é muito fácil ser crente. Aqui é fácil levantar as mãos, é fácil chorar, é fácil dar glória a Deus, aleluia. E aí também não estou dizendo que você vai andar lá nos cantos, na sua empresa, onde sei lá onde você anda, gritando aleluia, braço levantado, louvado seja Deus, correndo, dando pulo. Não é isso. Mas, irmão, existe uma postura nossa como crente, né? Que é isso que a Bíblia fala de boa reputação. É muito bom a pessoa olhar para alguém e dizer, rapaz, pastor Sérgio ali é uma bênção, homem de Deus. Sem ele nem perceber, tem gente vigiando ele e vendo como ele realmente é. E olhar para ele e dizer, rapaz, realmente um homem de Deus ali, viu? É muito bom, que é isso, boa reputação. Ele não está fazendo nada para ninguém ver, mas está sendo observado, e essa observância está falando que ele é de fato quem ele mostra ser. Boa reputação. Era o que precisava para aqueles que iam para a mesa. Pessoas confiáveis, pessoa cujo testemunho arrasta e inspira a igreja, irmão. É muito bom a pessoa chegar, qual é a igreja que você está? E querer ir para a igreja, lógico, tem que ser por causa de Deus, por causa da palavra, mas às vezes você vai usar uma ponte como essa. Eu quero ir para a sua igreja. E a partir desse momento, a igreja vai trabalhar e ensinar como deve ser. Mas nós temos que ser inspiração para outros, irmão. Nós temos que impulsionar outras pessoas. Amém? Outro ponto que ele vai falar é que eles tinham que ser cheios do Espírito. O serviço prático na igreja não é ativismo humano. Eu disse e repito a dizer, a igreja nunca vai ser empecilho para ninguém avançar em nada da sua vida. Eu não vejo dessa forma, não creio dessa forma. Amém? Você tem sabedoria suficiente para você equilibrar as coisas. Saber discernir e fazer. Amém? Não estou dizendo que a gente vai ter que viver o tempo todo, 24 horas dentro dessas quatro paredes. Não é isso. Mas também eu não posso usar desse artifício para dizer que não precisa estar lá. Você tem que ter equilíbrio, irmão. Maturidade espiritual, maturidade como pessoa. Você sabe a importância de congregar, você sabe a importância de estar aqui. Você sabe que a comunhão, a unidade é importante. Amém? Não precisa você estar num ambiente como esse por causa de ativismo. Ok? Então você precisa ter esse equilíbrio. Que limpa o templo, serve a mesa ou ajuda o necessitado, precisa manifestar o fruto do Espírito, ou seja, as suas características. Tanto quanto quem prega. Amém? Não é porque você está servindo as mesas, servindo aí, que você não precisa mostrar frutos ou dar fruto. Tem que dar fruto, irmão. Está na videira, tem que dar fruto. Se você é galho, tem que dar fruto. Você não pode passar 10 anos dentro de uma igreja e não ter feito nada, irmão. Não ter ajudado nem a pintar uma coluna dessa. Misericórdia. 10 anos, nunca fez nada, nunca trocou uma tampinha da cadeira. Nunca fez nada, nunca deu um fruto, nunca fez...
Não, meu irmão, você nasceu para frutificar. Aonde você estiver, você tem que dar fruto. Se é no Ministério de Socorros, você tem que dar fruto. Se é aqui onde eu estou, eu tenho que dar fruto. Aonde você estiver plantado, você tem que dar fruto. Estão comigo? Outro ponto era que eles tinham que ser cheios de sabedoria. Para quê? Para lidar com o quê? Com as situações, com os conflitos. Estava tendo divisão, irmão. Dentro de uma igreja tem divisão de grupo. Porque um grupo era mais pelos hebreus e o outro era os helenistas. Uns defendiam umas coisas, outros... Divisão dentro da igreja, irmão. Divisão nunca vai ser algo de Deus. Amém? Então, tinham que ser cheios de sabedoria para lidar com os conflitos e administrar os recursos com justiça e discernimento. Um outro ponto, irmão, que é relevante para isso é o compromisso. Eles assumiram um compromisso, uma responsabilidade para que os apóstolos pudessem focar na liderança espiritual. Quem serve, irmão, alivia o peso do pastor. Quem serve alivia o peso daqueles que estão liderando. É importante o serviço, irmão. Servir na igreja é importante. Nós não estamos aqui para ser peso para ninguém. Você não chegou nesse ambiente para dar trabalho, você chegou foi para somar. Para pegar junto, botar a mão no arado, o que é que eu estou precisando? Qual é a área que está necessitando? Eu sou da mídia, mas eu posso lavar o banheiro. Eu sou da palavra, mas eu posso trocar a lixeira. Quantas vezes eu não troco lixeira aqui, irmão? Quantas vezes eu chego aqui, abro a igreja, varro à frente da igreja. Não estou falando isso para trazer glória para mim, só para você entender, porque isso não me fere, não me diminui. Varrer a calçada, apanhar o cocô dos cachorros não me diminui, irmão. Só mostra que eu amo estar fazendo coisas para Deus. Esse era o pastor Cleito na época, era orante, que dizia, quando você for no banheiro, meu irmão, dê descarga, porque Jesus é o próximo que vai usar o banheiro. Sabe, uma linguagem só ilustrativa. Né? Mas é uma realidade, irmão. Dá uma descarga, errou o papel na lixeira, tenha humildade, chute o papel, irmão. Bote o papel na lixeira. Isso não arranca pedaço, não te diminui, não vai tirar a tua função, não vai perder o chamado e o ministério, muito pelo contrário, vai confirmar. Amém. Confirma aquilo que você foi chamado para ser. O negócio tocando aí. Aleluia! Estão comigo, irmãos? Deus é bom, diga. Deus é bom. Um outro ponto, irmão, que eu queria falar é a questão do... Tem uma outra imagem, por favor, Levi. Eu estou avançando e não estou pedindo as imagens. É a imagem 2. É interessante, aqui você vê uma linguagem mais voltada para a época, né? Eu pedi para produzir essas imagens para eu entender mais ou menos como funcionou a solução para os conflitos, a logística e tudo mais. Aquela imagem a gente vê ali, os irmãos reclamando, né? A igreja crescendo, mas de outro lado, pessoas sendo esquecidas. Aí os apóstolos fazem a reunião deles lá, né, para decidir, concordando com o que eles estavam dizendo. Daqui a pouco você vê ali, né, o critério que eles utilizaram. Escolham 7 pessoas aí, cheio do Espírito, de sabedoria. É só para ilustrar mesmo. Aí você vai ver lá os requisitos que eu falei. Daqui a pouco a parte da consagração, onde eles estão ali consagrando os irmãos, aquela chamada. E você vai ver que tudo que eles fizeram com sabedoria culminou em um crescimento saudável e uma multiplicação. Por quê, irmão? Porque entenderam a necessidade. Mas se alguém tivesse dito assim daquela época, pastor Sérgio, rapaz, infelizmente o meu chamado é pastoral. Felizmente eu fui chamado só para estar no louvor. Aí esse negócio de servir as viúvas aí vai dar problema. Eu vou estar ferindo meu chamado. Não, irmão. Atenderam e o resultado foi um crescimento
saudável. Aí eu estava imaginando assim, uma figura que viesse trazer uma ideia dos apóstolos, mas entrando nos nossos dias atuais. Por favor, bota essa. Imagina só, aqui tinha conversa, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí tá ali os apóstolos ali com o notebook, os irmãos chegando nos caixas eletrônicos, né? Agora, rapaz, as fios foram esquecidas, né? Usando um pouco da tecnologia e ilustrando, né? Os requisitos, papel pastoral, consagração, a mesa redonda lá de reunião, colegiado, e aqui um crescimento saudável, trazendo uma logística, uma dinâmica ali para falar um pouco da nossa atualidade. Mas eu fui ousado, aí eu quis uma outra imagem. Aí é como se fossem os nossos dias atuais, irmão. Hoje em dia nós utilizamos ali o WhatsApp. Tu viu lá o pastor? O pastor falou o nome de todo mundo, falou a nossa, né? As conversas iam nos grupos. Né? Pastor viu, chamaram todo mundo, deram uma cesta para todo mundo, só não deram para a irmã, rapaz. Como é que pode ser a acepção de pessoa? Né? Mas hoje em dia funciona mais ou menos assim, né? As demandas nas comunidades, né? No WhatsApp, não sei aonde, né? As reclamações, né? Pastor é o último a saber. E o pastor às vezes nem está no grupo, né? O pastor só está no grupo da igreja. Ali é os pastores, a liderança já, né? De forma mais... Vendo ali uma forma de solucionar os problemas. Aí está lá o cara dizendo, rapaz, precisamos de uma organização justa. Aí o outro, rapaz, vamos escolher 7. Não sei se era porque era um para cada dia, né? E aí a gente vai ver ali outro... Vamos ver os critérios, né? Tem uns erros de português ali, vocês ignoram. E vamos ver ali os desafios, né? Quais os desafios, né? Hoje, moderno, né? A segurança alimentar, apoio emocional, assistência à moradia, né? Os critérios, as equipes voluntárias, os recursos, né? Ali nós vamos ver um resultado daquilo, das decisões que foram tomadas partindo de uma fragilidade, né? Ali os irmãos levando a cesta básica para os irmãos, né? O kit de saúde, etc. e tal, né? O Ministério de Socorro em atividade, e aqui a gente vai ver uma dinâmica do crescimento e a multiplicação saudável da igreja. Eu achei interessante, eu quis compartilhar esses detalhes. Queria que os irmãos aqui, é na igreja, irmão, estão vendo sair na igreja, tá? Os irmãos, a cabeça dos irmãos. Então, irmão, o papel do pastor, né, era qual era? Era se dedicar, os líderes, né, lá da igreja de Atos, era se dedicar à oração e à palavra, porque também não adianta, pastor Sérgio, Carlos, não adianta você dar uma assistência, né, viúva, ou seja lá, necessidade, roupa para um, comida para outro, cesta básica para um, vale transporte para outro, e todo mundo sendo saciado, achando muito bom, e a nutrição espiritual zero. Melhor não ter a necessidade dos ação social e ter a espiritualidade. Então tinha que ter as pessoas que estavam sendo assistidas, né? E as pessoas que são assistidas têm que ter essa consciência também. A igreja não está aqui só para encher essas coisas. A igreja não está só para dar cesta básica. A igreja não está aqui só para ajudar dessa forma. A igreja também quer que você se exponha a receber as escrituras, o ensinamento da palavra. Quer que você se exponha para ser cuidado espiritualmente. Amém? É um equilíbrio, irmão. Tem que andar de mão junto. Essa assistência às viúvas na época, mas ao mesmo tempo tinha um suprimento espiritual que era a palavra, o ensino, a oração. Então eu não posso largar, irmão, deixar o que Deus me chamou para fazer para ir atender uma necessidade. Estão comigo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Existem pessoas que podem me dar um suporte nisso, sem eu precisar abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmão, domingo eu renuncio muitas vezes a minha família para me trancar dentro do quarto, para trazer uma palavra para vocês. Você sabe o que é isso? Eu passo a semana toda trabalhando, irmão, não sou tempo integral ainda. Então eu passo a semana toda trabalhando, eu chego de noite. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, Samara, as escrituras, eu gosto dessas coisas. Nada me traz tanto prazer do que isso. Sabe quando é que eu vou ter um tempo com a minha mulher?
quase meia-noite, na hora de dormir, para ir trabalhar no outro dia. Isso porque ela está de férias. Quando ela voltar a trabalhar, eu só vejo ela no dia seguinte. Aí eu vou exercer o meu ministério de pai. Cuidar das crianças, trocar a fralda, alimentar. Então, assim, o tempo que eu tenho para me dedicar a isso, eu amo. Porque é o que eu fui chamado para fazer. Mas se você achar que eu não fico na minha cabeça, poxa, pai, eu queria que isso tivesse uma atenção, eu queria que essas pessoas tivessem uma atenção a mais, eu queria que alguém fizesse isso. Porque eu quero, mas não posso. Porque a demanda é grande. Mas eu tenho pessoas que podem me ajudar, irmão. Se você buscar ter um compromisso e honrar isso, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Amém? Eu nunca vou querer, irmão, ignorar ninguém da igreja nem de fora. Se você de repente vê alguma coisa em mim que você espera e eu não te correspondi, irmão, fala para mim, pelo amor de Deus. Pode ser que eu não tenha de fato mesmo assim percebido. São muitas coisas, meu irmão. Então eles tiveram essa consciência, nós não podemos abandonar a palavra. As pessoas precisam receber ensinamento. Você acha que nas quintas-feiras a gente faz um culto de ensino só porque a gente quer preencher a quinta-feira? Você acha que as pessoas que vêm ensinar aqui, elas não se dedicam? Claro que se dedicam, irmão. Porque a gente sabe que é importante. Não só suprir as necessidades, mas também ensinar a palavra de Deus. Então comigo está muito calado hoje aqui. Aleluia, eu queria falar coisas, vamos avançar, vamos andar sobre as carruagens de fogo, queria, mas não... Toda a vida eu vou para outro lugar, irmão. Então, os apóstolos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E isso não quer dizer, irmão, soberba, não, eu só quero fazer se for pregar. Tem domingo que eu fico aqui ouvindo pessoas, não tem problema nenhum. Tem pessoas que ensinam melhor do que eu, pregam melhor do que eu. Bato o palmo, tu pregou quinta-feira, eu assisti 2 vezes, porque eu achei massa. Glória a Deus. Entendeu, irmão? Aprenda a honrar as pessoas. Aprenda a honrar as pessoas, independente de quem seja. Aleluia. Então eles estavam focados no chamado deles, que era a palavra de Deus. Um pastor, irmão, sobrecarregado com a burocrática ou a logística da igreja, não tem tempo para buscar a Deus. O resultado de um pastor que não tem tempo de se dedicar às escrituras, o resultado, meu irmão, vai ser, sabe o quê? Um púlpito fraco e ovelhas desnutridas. Pastor que não se dedica à leitura, pastor que não lê, pastor que não gosta de estudar as coisas que você vai falar de Deus, ouvir coisas de Deus, você vai passar o quê, irmão? Então você tem que dedicar tempo. Amém? O pastor Sérgio falou agora, quinta-feira, no culto de terça-feira, ele dando um exemplo aqui, muitas vezes ele não tem tempo de ler a palavra. Mas isso não dá o direito a ele de não ouvir. Então ele disse que coloca lá o celular na caixinha, lá na oficina, e só desliga quando vai embora, ouvindo. Ele não pode estar trabalhando, ele não vai ter um tempo de parar aqui, mas o ouvido dele está atento. O ouvido dele não para. Então a gente não tem desculpa, irmão. A tecnologia está aí para nos ajudar. Não tem desculpa. Se você não lê, você pode ouvir. Mas você tem que, de alguma forma, irmão, se dedicar. Você não pode usar aquela desculpa que muitos usam quando vão fazer as provas de concurso e o Enem. Espírito Santo vai me usar. É desse jeito. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo vai revelar tudo. Aí faz uma prova ruim, não passa de ninguém. Aí o que não era crente, que não falou nada com o Espírito Santo, mas se dedicou aos estudos, tira o primeiro lugar. Aí acha injustiça de Deus. Deus está sendo injusto comigo, eu sou crente, estou na igreja terça, quinta, domingo, e esse cara nem para a igreja não vai. Mas ele estudou, santo.
Espírito Santo não vai ajudar desocupado não, irmão. A única instrução que o Espírito vai te dizer, estuda. Vai estudar. Se tu não estudar, eu não estou contigo. Aí o cara diz, para trás de mim, Satanás. O Espírito Santo tentando ajudar. Então você tem que se dedicar, irmão. Tem que ter uma dedicação. Os líderes precisam de tempo para se consagrar à oração, intercessão pelas ovelhas, ao ministério da palavra, ao estudo, ao aconselhamento, a direção profunda da Bíblia. Eu aconselho pessoas todos os dias pelo WhatsApp, porque eu não tenho uma sala, não tenho tempo, então eu aconselho todos os dias. Todos os dias eu aconselho pessoas no WhatsApp. Porque eu fui chamado para isso, irmão. Eu fui chamado para isso. Eu não posso fugir disso. Não posso, rapaz, liga para o fulano de tal, liga para o pastor Sérgio, liga para o pastor Carlos. Eles resolvem, não, eu fui chamado para exercer isso. Meu ouvido, meu irmão, pode botar o áudio de 10, de 15, de 20. Eu vou ouvir e vou lhe responder. Pode ser que eu não responda na hora, porque eu vou ter que esperar 20 minutos para ouvir o áudio. Mas eu vou responder. Porque eu fui chamado para isso, irmão. Não pode faltar em mim a paciência para isso. Não pode. Eu posso até ter meus questionamentos. Mas se eu fui chamado, eu vou botar o ouvidinho aqui, vou ouvir tudo. Fala, Deus, fala. Fala, Jeová. Tudo. Vocação. Então, os pastores da época, os líderes estavam fazendo isso, dedicando. Havia essa necessidade, podia largar aquilo. Amém? Quando o pastor cuida, irmão, da saúde espiritual do rebanho, as ovelhas são protegidas das heresias e do desespero emocional. E para concluir, que nosso tempo voa, um outro ponto é o resultado de tudo isso, o resultado dessa aliança entre o Ministério de Socorro, o diaconato e os líderes, os pastores da época. Está quente ou é eu que estou ficando quente? Sinal que eu estou vivo, né, irmão? Então, o resultado dessa unidade, eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano eu disse que Deus tinha dado uma nota para mim sobre unidade, o que mais? Comunhão, propósito. Eu continuo falando isso nas ministrações. Pode ser que você não veja a palavra específica, mas eu estou sempre falando onde envolve unidade, onde envolve comunhão, onde tem propósito. Sempre eu falo. E essa unidade, irmão, do Ministério de Socorros com essa liderança pastoral, eles tiveram um resultado positivo, Rafa. Quando eles entenderam o propósito, eles entraram em ação e tiveram bons resultados. As pessoas começaram a ser assistidas. As viúvas começaram a ser vistas, não mais desprezadas. Estão comigo? Então houve ali um crescimento saudável, por causa dessa atitude, houve um crescimento saudável, houve uma multiplicação, a igreja vinha crescendo, a igreja vinha se multiplicando, a igreja vinha tomando uma proporção que estava saindo do controle da liderança, mano. Você acha que se o ministério Verbo da Vida hoje não tivesse a estrutura que eles têm, de supervisão, de coordenação, zona sudeste, sul, centro-oeste, pessoas para... Você acha que o pastor Bud já foi para o Senhor, mas você acha que o apóstolo Guto conseguiria fazer isso tudo sozinho, irmão? Você acha que chegaria em mais de 500 igrejas se tivesse uma pessoa só fazendo tudo? Por que tem esse alcance? Por causa da estrutura logística. Porque pessoas se dispuseram, porque pessoas assumiram compromisso, porque pessoas não disseram não, pessoas entenderam o propósito do reino, vidas. O propósito do reino é vida, não é fama, irmão. Não é fama, é vidas. Quando você entender que o propósito é esse, vidas, você vai estar andando na direção certa. Então eles entenderam que aquelas mulheres viúvas, elas eram importantes. Eles tiveram essa percepção. Não, elas não podem ficar de fora, elas não podem ser ignoradas, não podem ser desprezadas. Alguém tem que cuidar dessas mulheres. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então
Então, quando eles tiveram esse entendimento e as pessoas que foram levantadas também, você vai ver que teve um crescimento, teve uma multiplicação. Quando cada um, irmão, entende o seu papel, ou seja, os diáconos servindo com excelência e os pastores pregando com poder, o resultado é inevitável. Coloca o versículo 7, por favor. Nós estamos caminhando para o fim. O louvor não é o fim. Atos 6, 7, por favor. Natan aqui dizia assim, né? Estou pregando muito bem, cadê os aleluia? Glória a Deus. Diz assim, ó. Crescia e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha só, por causa de quê? Por causa de pessoas terem assumido o compromisso de cuidar de pessoas. Repita comigo. Porque pessoas assumiram o compromisso de cuidar de pessoas. Agora diga para mim se pessoa não é importante. Diga para mim se vida não é importante. Por causa disso, crescia a palavra. Por que a palavra crescia, irmão? Por que a palavra crescia? Porque os pastores estavam se dedicando ao ensino da palavra e às orações. Por que crescia? Porque os líderes estavam se dedicando às escrituras e orando. Para quê? Para abençoar o corpo com a palavra, para nutrir o lado espiritual deles. Não era só a preocupação de acolher uma pessoa necessitada, mas cuidar por dentro também. E um detalhe importantíssimo aqui, não sei se você percebeu, multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu não estou falando aqui o que representa o sacerdote dentro do tabernáculo não, amém? Mas nesse contexto, os sacerdotes, eles representam aqueles que eram do contra. Alô? Eles representavam aqueles que diziam, essa ideia não vai dar certo. Eles representavam, não precisa disso. Os sacerdotes representavam isso. Só que a Bíblia diz que eles também, por causa daquela atitude dos diáconos, juntamente com a liderança pastoral, por causa que estava dando certo, por causa que estavam sendo assistidos, porque estava se multiplicando a igreja, por causa da palavra de Deus, eles também se rendiam e obedeciam à fé. Irmão, quando você faz as coisas certas, guiado pelo Espírito, sabe, entendendo o propósito, até o time dos críticos se rende. Porque não é você, é a unção que está na sua vida, é a direção que você recebe do Espírito Santo para fazer as coisas certas, comprometidas, guiadas, com responsabilidade, com entendimento, com sabedoria. Oh, aleluia! Ah, meu irmão, a igreja está aqui para isso. Nós não somos mais um na estatística de igreja. Abriu mais uma igreja. Ah, cresce o número dos evangélicos. Não, meu irmão, pode crescer o número dos evangélicos, mas se não tiver sabedoria, se não tiver compromisso, se não tiver boa reputação, se não for cheio do Espírito, é só uma estatística. É só mais uma, nós não somos mais uma. O alinhamento gera crescimento, irmão. O texto diz que crescia a palavra de Deus e o número dos discípulos se multiplicavam grandemente. A igreja só cresce de forma saudável quando há harmonia entre o altar e os bastidores. Os bastidores que eu quero falar aqui é o Ministério de Socorros, irmão. É aqueles que não estão sendo vistos pelas câmaras. É aquele onde os holofotes não estão. Só vai crescer. Rapaz, imagine se não tivesse aqui agora um púlpito, se não tivesse essa logística do microfone, das caras. Pregava do mesmo jeito, mas se tem as condições, existem pessoas para dar um suporte nisso. Se não fosse eles, eu estava aqui pregando do mesmo jeito. Mas com, sabe, sem essa estrutura.
Aleluia! Como eu disse, o versículo termina, irmão, falando que os sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes judeus, que eram os maiores críticos da igreja, foram impactados a verem a comunidade tão organizada, justa, cheia de amor prático e poder espiritual. Ah, é tão bom mesmo quando você vê as coisas dando certo dentro da igreja. Quando eu vejo coisas que eu sabe, desejo acontecendo dentro da nossa igreja, tem coisas que eu nem comento, não faço nem... às vezes nem comento nem com a mulher. Quando eu vou falar para ela, tu falou isso agora, é egoísta. Mas tem coisas que eu vejo acontecendo dando certo dentro da igreja, eu fico só na minha, glória a Deus, está dando certo. Quando eu vejo o grupo de oração crescendo, glória a Deus, está se multiplicando. Quero concluir com isso, irmão. Na igreja de Cristo, você pode pegar essa última frase para você. O serviço prático exige o mesmo nível de espiritualidade do serviço do altar. Não existe função pequena para um Deus tão grande. Aí eu pergunto para você ir para casa refletindo. Você tem sido, irmão, aquele que alivia o peso dos seus líderes através do serviço, ou aquele que murmura por causa dos problemas logísticos? Para a sua meditação, para você voltar para a sua casa. Pode ficar de pé. Eu espero, irmão, que essa palavra tenha alcançado seu coração. De alguma forma, eu espero que essa palavra tenha alcançado o coração daqueles que estão em casa de alguma forma. Como eu disse para você, eu gosto de falar aquilo que o Espírito manda. Às vezes eu gosto de ouvir muitos ministros. Eu procuro, dou prioridade a ouvir e assistir coisas da minha visão, daquilo que eu faço parte. Eu gosto de ouvir algumas exceções, eu gosto de assistir. Minhas exceções é Luciano Subirá, mas fora disso, eu ouço muito as coisas da nossa visão. Assisto porque eu não quero perder, não quero ficar fora da minha visão, da visão que a gente faz parte, da fé. Então fica conectado nisso, irmão. Não perde a visão, não perde a direção. Não fica vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa. Não confronta a tua liderança. Sabe, nós temos liberdade para dialogarmos, né? De repente você pode ver alguma coisa em mim que não está, de repente você não é de acordo, ou pode até ser que eu fale alguma coisa que às vezes a minha esposa diz assim, amor, você precisa falar um pouco mais devagar. Você está parecendo o Galvão Bueno narrando o jogo. E às vezes essa correria, né, eu olho para o relógio, quero correr. Pode ser que eu fale alguma coisa que você entenda mal. Estou dizendo Frei Damião, você está entendendo Frei Damião. Aí, fala comigo, pastor, você falou alguma coisa. Se eu perceber, eu mesmo me corrijo. E chego aqui em público e corrijo, como eu já fiz. Eu ouço as ministrações, rapaz, eu falei besteira aqui, ó. Tem que me... Domingo agora eu falei, né? A religião mata. Quem vê só eu dizendo a religião mata, ele vai lá para Tiago. Não, mas a religião pura. E ele está dizendo, está falando heresia. Mas se você não olhar o contexto, se você pegar só o corte, você vai me julgar. Mas se você pegar o contexto da mensagem, que na verdade eu estava falando sobre os religiosos. A atitude religiosa não ajuda nada. Que era o que estava acontecendo naquele contexto do culto passado. Entendeu? Então não tem problema de corrigir uma palavra ou a forma que foi colocada a palavra. Entende? Você foi abençoado? Tem alguém aqui, irmãos, que ainda não entregou a sua vida para Jesus?